boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais um evento do Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia. Eu sou o Raul, vice-coordenador, e estamos aqui hoje com o Gabriel. Gabriel, está me ouvindo? Opa, estou ouvindo. Tudo de bom? Tudo de ótimo. Bom, hoje o Gabriel está aí na USP, desprovido de uma webcam, mas vamos acreditar que ele está aqui presencialmente com a gente. A gente sabe que esse período de pandemia acontece de tudo, né? Mas com certeza é uma felicidade muito grande ter o Gabriel aqui com a gente nessa tarde tão maravilhosa. Bom, eu gostaria então, primeiramente, de agradecer a todos que estão nos assistindo, seja agora pelo canal YouTube ou posteriormente, vai assistir o vídeo que ficou gravado no nosso canal. E, é claro, agradecer ao Gabriel por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante quanto meteorítica. Apresentando brevemente o Gabriel, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, fez também um mestrado em Engenharia Química pela mesma universidade e agora é doutorando pela USP, também em Química. O Gabriel é especialista na área de meteoritos e astrobiologia, e hoje ele vai dar aqui uma palhinha para a gente sobre o assunto, que com certeza é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito, sou colecionador de meteoritos, e o Gabriel está sempre participando, tentando identificar aí um material que o pessoal sempre posta lá na internet. Então, Gabriel, é com você. Opa, muito obrigado pela apresentação. Peço desculpas aí pela falta de imagem, mas eu precisei dar uma subida aqui na USP e aqui a gente está sem nada com webcam. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos por estarem assistindo. É sempre um prazer falar de meteorito e astrobiologia, que são minhas duas paixões. Bom, eu vou assinar aqui a sua apresentação e você da transmissão. Gabriel, fica à vontade. Opa, obrigado. Bom, novamente agradeço o convite, obrigado a todos que estão assistindo. Então, meu nome novamente é Gabriel Gonçalves Silva, eu estou aqui doutorando pela Universidade de São Paulo, no campus do Butantã, no Instituto de Química, onde eu trabalho no meu doutorado aí com uma interface entre meteoritos e astrobiologia. Então, para mim, foi sempre um prazer conhecer meteoritos, foi uma paixão desde pequeno. Acabei indo para outras áreas aí, mas eu tive uma base legal de exatas, de pesquisa, etc. E aí no doutorado eu resolvi seguir para essa área que eu gosto tanto, juntar astronomia, meteoritos e aquilo que eu conhecia de microbiologia, de química, etc. Eu vim parar na astrobiologia. Então, minha apresentação hoje, eu vou dar um panorama geral para quem gosta da parte de meteoros e meteoritos, que eu acho que atrai a gente, uma coisa que é tão mais próxima, e vou fazer o link com a astrobiologia. Não vou conseguir falar muito sobre a astrobiologia, senão a gente fica aqui até amanhã, mas eu vou dar um pouco do enfoque da importância dos meteoritos dentro da astrobiologia, que é mais especificamente o que eu acabo fazendo aqui no Laboratório Quimiosfera, que fica no Instituto de Química da USP. Bom, de maneira geral, eu sempre começo minhas apresentações dando um pouco de definições, não querendo ser chato, mas é legal para a gente saber que a gente está falando a mesma língua, né? Quando eu falo um meteoro ou um meteorito, são coisas diferentes. Eu acho legal que as pessoas entendam a apresentação, entendendo o básico do que eles são. Eu vou dar depois uma visão rápida sobre meteoritos, que eu acho que é super legal para a gente ter acesso aí a rochas de fora da Terra. Elas podem estar em qualquer lugar e elas contam muito para a gente sobre a história do Sistema Solar. Vou fazer, então, a ponte com a astrobiologia, mas eu vou dar esse enfoque principalmente na parte de meteoritos. Não dá para abordar a astrobiologia inteira, que isso sozinho já dá um curso. Então, a primeira definição que eu gosto de dar é talvez a palavra menos conhecida, que é meteoroide. Meteoroide, a gente lembra que parece com asteroide. Então, asteroide, meteoroide, é importante a gente lembrar que ele está no espaço. Quando os primeiros asteroides foram descobertos, né, eles eram pontinhos fracos, pareciam estrelas no fundo de outras estrelas, mas se você fosse verificar diferentes datas, parecia que eles estavam se mexendo. Então, aster é estrela, oide, parecido. Então, eles eram parecidos com estrelas, mas eles também se moviam, diferente das estrelas. Eles não sabiam exatamente o que era. Então, hoje a gente sabe que são grandes rochas aí,
que orbitam também o Sol. E hoje, mais recentemente, a gente tem o uso da palavra meteoroide como se fosse um pedaço de um asteroide. Mas um pedaço de um asteroide também é um asteroide, só que menor. Então, algumas pessoas tentam definir como meteoroide um pedaço de asteroide menor do que um certo tamanho, mas é uma definição meio que arbitrária. A gente bota um limite lá, alguns falam 10 metros, 1 metro de diâmetro. De maneira geral, meteoroide ou asteroide são rochas que orbitam o Sol. Eles não foram ainda agregados em outros corpos, como satélites, como outros planetas. Então, são rochas aí de formatos aleatórios, não muito grandes, que orbitam o Sol. Então, aqui na figura da esquerda, a gente vê uma imagem de um asteroide, 2008 TC3. Ele foi descoberto em 2008, poucas horas antes de entrar na atmosfera terrestre. Então, o que você vê aqui na imagem à esquerda era um asteroide, um meteoroide, que entrou na atmosfera e caiu. E aqui na Terra você vê um fragmento dele encontrado no deserto do Sudão. Ele virou um meteorito. Então, meteoroide, asteroide é o que está no espaço. Meteorito já vai estar aqui na Terra. Mas antes disso, ele tem que atravessar a atmosfera. E quando atravessa a atmosfera, ele acaba gerando um fenômeno luminoso, grande brilho, que é o aquecimento que essa rocha sofre ao atravessar as camadas mais densas da atmosfera. A gente popularmente fala que é o atrito, mas na verdade não é exatamente esse processo, é um processo físico um pouco mais complicado chamado compressão adiabática. A rocha está tão rápida que ela comprime o ar na frente dela, tão rápido que o ar esquenta, e esse ar quente então brilha, como se fosse um plasma, e esse ar quente que vai derretendo o material. E o que a gente vê então é esse ar quente brilhando. E como é um fenômeno que a gente vê na atmosfera, a gente chama de meteoro. Se você lembrar, a palavra meteoro lembra meteorologia. Meteorologia é o estudo dos fenômenos da atmosfera. O que acontece? Um meteoro ele ocorre na atmosfera. Então, a gente, como é um fenômeno atmosférico, tudo que acontecia na atmosfera era chamado de meteoro. Uma chuva, um arco-íris, as nuvens, a granizo, a neve e a entrada. E o brilho causado pela entrada de rochas na atmosfera eram chamados de meteoros. Como a gente começou a dar nome para cada um desses fenômenos, acabou sobrando meteoro apenas para o caso do brilho que a gente vê. Popularmente também é conhecido como estrela cadente, ou quando é mais brilhante, existem também algumas definições de brilho aí que indicam quando você tem um bólido, que é quando é muito brilhante, uma bola de fogo, uma certa quantidade de brilho, fireball, se ele explode no final. Eu nunca lembro exatamente qual que é o detalhe de cada nome, mas tudo isso é um sinônimo para meteoro. É o fenômeno luminoso do aquecimento da rocha na atmosfera. E com esse ar quente vai passando na rocha, a tendência é que essa rocha se vaporize, a não ser que ela seja grande o suficiente para sobreviver a essa passagem pela atmosfera. Se esse material sobra um restinho e freia, ele cai na Terra como um meteorito. Antes de falar dos meteoritos, eu esqueci, eu ia comentar sobre a chuva de meteoros. As chuvas de meteoros, elas são momentos do ano aí onde a gente tem um aumento do número de meteoros vistos durante a noite. Numa noite boa, bem escura, longe da luminosidade aí da cidade, com a lua de preferência nova ou muito pequena ainda, com pouco brilho, a gente pode ver aí até, sei lá, em torno de um meteoro a cada 10, 20 minutos, dependendo de quão escuro é o ambiente, quão protegido da poluição luminosa é. Quando nós temos uma chuva de meteoros, a gente tem um aumento, um pico muito grande desses meteoros, e eles parecem que eles vêm sempre de um mesmo ponto. O que a gente está vendo na imagem parece que eles saem de um único ponto no céu, que a gente chama de radiante. Isso porque a Terra está atingindo uma grande quantidade de poeira que foi deixada, um rastro de poeira que foi deixado por um asteroide ou por um cometa. Então, esse corpo, ele orbita o Sol, e nesse caminho que ele faz em torno do Sol, ele vai deixando um rastro de poeira muito grande. A Terra se choca com ele como se fosse o carro se chocando com a chuva na estrada. Parece que a chuva está vindo sempre de uma direção. Então parece que os fragmentos vêm sempre de um ponto. E a gente sabe que se a gente atravessa aquela região rica em poeira na mesma época do ano,
a gente vai ter sempre a mesma chuva na mesma época do ano. E eu acho que uma das coisas que mais chega na mídia, né, é a presença dessas chuvas. E às vezes eles fazem um alarde que vai ser uma chuva maravilhosa, muito boa. As pessoas vão lá, tentam assistir, vem um ou outro meteoro com muita sorte e ficam muito decepcionados. Isso é porque a definição da taxa de meteoros ela é considerada, ela é feita pensando numa situação perfeita, de céu perfeitamente escuro, sem nuvens, sem lua atrapalhando, sem nenhuma cidade próxima, você no meio do local mais isolado possível, com a atmosfera mais perfeita possível, e se esse ponto de onde ele vem, que nós chamamos radiante, se tivesse exatamente no alto da sua cabeça. Isso seria a situação perfeita. E claro que a gente sabe que a situação quase nunca acontece. Então, é muito longe desses valores. E além disso, esses valores variam, dependendo de a gente estar atravessando uma região com mais ou menos poeira. Isso varia por interações gravitacionais. E para piorar, a maior parte das chuvas de meteoros, por alguma coincidência, elas têm o radiante, né, esse ponto onde vem os meteoros, posicionado no hemisfério norte. Talvez, recentemente, aí alguma desestabilização gravitacional, passamos próximo de alguma estrela, e teve o maior número de cometas vindo pelo que nós consideramos o norte do sistema solar, e eles deixaram esses rastros de poeira mais para o norte, então azar de quem mora no hemisfério sul. Aqui eu tenho um resuminho de algumas chuvas, e eu tentei colocar qual seria a qualidade da visibilidade para o Brasil. Claro, isso aqui foi pensado para o estado de São Paulo, onde eu moro, mas ainda faz bastante sentido para basicamente qualquer local no Brasil abaixo da linha do Equador, sul da linha do Equador. Ao norte, talvez mude um pouco essa qualidade dessas chuvas. Lembrando que nós temos as variações anuais da qualidade delas. Mas, assim, dificilmente nós teríamos grandes chuvas, porque elas são a maior parte do hemisfério norte. Então, ficam aqui as datas, né, a época dos picos, o período total de atividades, e uma ideia se elas são boas ou não no hemisfério sul, principalmente na parte mais sul do Brasil. E qual é a importância das chuvas de meteoros? Bom, a gente entender isso é entender o que a gente chama de space weather. Uma tradução livre seria o clima do espaço. E o que é isso? É a gente entender de que a nossa atmosfera ela é contínua. Então, se a gente tem o clima que influencia a gente aqui, a gente tem as chuvas, os ventos, a temperatura, mesmo que a gente vá indo mais para cima na nossa atmosfera, isso começa a ter uma influência cada vez maior de coisas que vêm do espaço. Então, entender as chuvas, entender essas interações, os meteoros esporádicos, aqueles deixados por asteroides e cometas conhecidos, é algo importante. E existem redes em diversos locais do planeta que dedicam a esse tipo de pesquisa. Então, tem as redes europeias, redes japonesa, americana, várias redes específicas de vários países. Eu, particularmente, faço parte da rede chamada BRAMON, Brazilian Meteor Observation Network, a rede de observação de meteoros do Brasil, mas é importante citar que existem outras redes, inclusive aqui no Brasil. A BRAMON, que eu faço parte, ela tem parceria agora também com o Clima ao Vivo, então deixo aí as redes sociais, caso vocês tenham interesse em conhecer. Então, voltando à importância, é a gente entender como esses meteoros, esses fenômenos são observados, variam durante o ano, e até busca de novas chuvas, principalmente para o hemisfério sul, já que a maior parte das redes que eu citei são do hemisfério norte. Então, eles já têm o maior número de chuvas, as chuvas melhores, e praticamente não tem nenhum estudo no hemisfério sul, porque essa rede tem que ficar instalada no hemisfério sul. Então, tem a rede hoje, que acho que é a rede neozelandesa, uma rede na Austrália, uma ou duas na Austrália, e as redes brasileiras. Então, as redes brasileiras permitem essa pesquisa de chuvas mais dedicadas ao sul. Para citar algumas, tem as duas primeiras descobertas pela BRAMON, então a Epsilon Gruides e a Auguste Caelides, são chuvas pequenas, mas estão presentes, elas têm os radiantes aqui no hemisfério sul. Outras chuvas que eu destaco
é a Ômega Sagittarides e a 17 Capricornides também foram descobertos pela Bramon, que também foi descoberto, a gente fala que foi barba, cabelo e bigode, porque as chuvas foram descobertas pela Bramon, no Brasil, e os corpos parentais, ou seja, aqueles corpos da onde saem os pequenos fragmentos de poeira que vão dar origem à chuva, também foram descobertos no Brasil pelo SONIER, que é um observatório que fica em Minas Gerais. Então, eles descobriram já vários cometas e asteroides, dentre eles, 2 que passam muito próximo da Terra, que é o 2017 NT5 e o 2019 OK, e a gente descobriu essa associação dessas chuvas com esses asteroides. Olha a importância da gente entender as chuvas. A gente pode entender qual que é os riscos, por exemplo, desses asteroides, deixaram essa poeira, de atingirem a Terra ou não, ou quando a gente tem uma chuva, sem descobrir o corpo parental, estimular a gente procurar esses corpos parentais. Então, os meteoros são coisas muito bonitas de se ver, mas tem muita ciência por trás deles. Além disso, como eu falei, se você tem um meteoro muito brilhante, eles podem gerar meteoritos. Se eles chegam na Terra, eles geram meteoritos e é uma rocha que permite a gente estudar material que veio de fora da Terra. Eu vou dar maior destaque nos meteoritos daqui a pouco na apresentação, mas estão lembrando a sequência: meteoroide ou asteroide no espaço, meteoro na nossa atmosfera, se sobrevive e chega no chão, é um meteorito. Ele é o fragmento restante desse material que atravessou a atmosfera. E pesquisar esses meteoros muito brilhantes para buscar os meteoritos também é importante. Dando um exemplo aí de pesquisa nossa também na Bramon, o cálculo, por exemplo, da órbita do corpo que deu origem ao meteorito que caiu em Vinhales, em Cuba. A gente conseguiu, através de vídeos, não da nossa rede, mas de vídeos de testemunhas lá de Cuba, definir a trajetória. Foram encontrados vários meteoritos, mesmo antes de calcular a trajetória, porque eles atingiam uma região relativamente povoada do oeste de Cuba, mas esses estudos então permitiram traçar a trajetória, a órbita, ver que ele era um asteroide com uma certa inclinação, parece que não ia nem além de Marte, então a gente vai aprendendo mais sobre as dinâmicas do nosso sistema solar. Só para também dizer, que é importante, não é a única órbita obtida para esse meteoro, estudos de outros grupos também calcularam uma órbita muito parecida com a nossa, mas é importante dizer que essas pesquisas não se resumem só a um grupo, são diversos grupos que vão ajudando a refinar esses tipos de dados. E quando esse material cai, ele se espalha, chamado campo de espalhamento, que às vezes a gente vê na mídia, eles falando chuva de meteoritos, para não confundir com a chuva de meteoros. Então, na verdade, é simplesmente uma queda que se fragmentou, então o corpo era muito grande, foi se quebrando quando a passagem pela atmosfera, e foi caindo vários pedacinhos. Então, aqui a gente vê a trajetória do meteoro em amarelo, e a gente vê os locais onde foram caindo os meteoritos, que são esses pontinhos vermelhos. E geralmente a gente fala que é uma elipse de dispersão. Então, começa com poucos no começo, chega no centro, fica mais largo, até que chega com um pouquinho lá na frente. Isso daqui, só para ter uma ideia, é aquela queda famosa da Rússia de 2013, o meteorito Chelyabinsk, que feriu muitas pessoas, foi amplamente vista por diversas pessoas, e o choque, a onda de impacto do choque dela, feriu muitas pessoas. E onde que entra a astrobiologia nisso tudo? Bom, o que é a astrobiologia? É um nome bonito, pomposo, mas o que descreve? Eu já vi muita gente confundindo astrobiologia com astrologia. Não tem nada a ver com astrologia. A astrobiologia é uma ciência. É uma ciência dedicada a algumas perguntas aí que remetem à humanidade desde muito, muito tempo. Como, por exemplo, existe vida fora da Terra? Mas não só essa pergunta, de uma maneira mais ampla, ela é um ramo da ciência que é voltada para o estudo da origem da vida na Terra. E a gente tem que lembrar, a Terra faz parte do universo. Então, se existe vida na Terra, existe vida no universo. A gente faz parte do universo. Então, a origem da vida na Terra, no universo, a evolução da vida na Terra, então entender a evolução é importante. Darwin não deixa a gente esquecer disso nunca.
e a possibilidade da existência de vida fora da Terra, diversidade de vida em outros locais, que é o que a gente quer saber. Existe vida além da vida da Terra? E além disso, a diversidade dessa vida seria pensar na existência de vida fora da Terra ou na possibilidade de a gente levar e ampliar a vida da Terra para outros locais. Então, como que a gente poderia propagar a vida no universo? A gente quer saber se ela existe além da Terra ou se a vida da Terra consegue chegar em outros locais. Então, para isso, a gente tem que entender a vida como nós conhecemos, a vida aqui da Terra, como são os ambientes, como são os locais fora da Terra, como é que é Marte, como que é a Lua, como que são os satélites gelados de Júpiter, de Saturno, como que a vida interage com esses locais. E, por fim, tudo isso num contexto de um ambiente que tem que levar em consideração quanta energia solar chega, como que é a radiação naquele ambiente, a radiação que vem do universo, que no caso da Terra a gente é super protegido pelo nosso campo magnético, pela nossa camada de ozônio, esses ambientes, esses outros locais não têm, então a gente tem que botar tudo isso num contexto. Enquanto biólogos, paleontólogos estudam a vida presente e pretérita da Terra, químicos tentam entender, químicos e bioquímicos tentam entender as reações pré-bióticas que deram origem à vida na Terra, eu, particularmente, foco muito nessa questão do ambiente, do local, do substrato na qual essa vida vai crescer. E como que a gente consegue ter amostras desses locais? Através dos meteoritos. Como diz a professora Zuccolotto, né, o meteorito é a nave espacial do homem pobre. Então, em vez de gastar bilhões de dólares para conseguir ir até um outro planeta, coletar amostras e trazer de volta, às vezes a natureza naturalmente traz amostras desses locais para a Terra. Então, isso facilita muito a gente estudar, apesar de que a gente não tem opção de escolha. A gente quer o material de Marte, mas às vezes é raro, é difícil de cair. A gente depende da sorte, mas permite esse tipo de estudo. E é agora que, então, eu vou focar nos meteoritos. E qual que é a origem dos meteoritos? Os meteoritos se formam ali no começo do sistema solar. Só que como que a gente vai ter o sistema solar se a gente não tem um universo, né? Como diria Carl Sagan, né? Se você quer fazer uma torta de maçã desde o início, primeiro você tem que inventar o universo. Então tudo surge com o Big Bang, a formação aí dos primeiros elementos, principalmente todo o hidrogênio, um pouco de hélio, um tiquinho de lítio e parou por aí. E esses gases vão dar origem às primeiras estrelas, que vão fundir esses núcleos atômicos, formando átomos cada vez mais pesados, mais pesados, mais pesados. Os astrônomos chamam tudo que é mais pesado de hélio de metal, para facilitar a vida, tudo metal. E essas estrelas vão, geração após geração, gerando cada vez mais elementos pesados. E como que a estrela devolve esses elementos para o universo? Bom, esse gráfico ele mostra para a gente uma relação entre a energia liberada pela fusão nuclear e o número de prótons e nêutrons no núcleo desses átomos. Perceba que se a gente fundir hidrogênio, hélio, a gente vai liberar muita energia. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a gente chega no máximo em ferro, 56 e acho que é níquel 60. A partir desse momento, a junção dos núcleos atômicos você gasta mais energia chocando os núcleos do que liberado quando esses núcleos se fundem. Isso faz uma catástrofe no interior das estrelas. Estou sendo aqui muito, muito sucinto, porque eu não vou entrar nesses detalhes, mas esse é o momento da nucleossíntese estelar, onde você não consegue continuar fundindo núcleos e a estrela acaba morrendo. Ela explode numa grande explosão, uma supernova, e durante a supernova você pode liberar tanta energia que você gera os outros núcleos atômicos mais pesados. Então a gente não teria nada além do ferro na Terra. Mas isso é o momento de morte ali das estrelas, e isso é importante, porque esses ciclos de fusão nuclear vão ser os responsáveis para a gente ver a composição majoritária de núcleos atômicos que nós temos. Essas estrelas, então, vão morrendo, vão explodindo, vão liberando esses núcleos atômicos mais pesados no universo e vai sujando com metais as nuvens de gás.
E isso, então, estava acontecendo há mais de 4,55 bilhões de anos, aqui na onde nós moramos, na vizinhança do Sistema Solar. Então, uma nuvem de gás, rico em hidrogênio, hélio e outros elementos, começa, então, a coalescer. Há uma explosão de uma supernova muito próximo daqui, que semeia outros isótopos, outros átomos, núcleos mais pesados, e alguns isótopos radioativos, principalmente o alumínio 26 e o ferro 60, que eu vou comentar mais para frente a importância deles. Mas percebam que eu destaco aqui na questão de abundância, basicamente todos os núcleos atômicos que nós vamos ter em abundância nos meteoritos. Tudo bem, hidrogênio e hélio são os mais comuns, mas eles vão principalmente para as atmosferas dos planetas gasosos ou vão dar origem ali ao Sol, que ainda era um protossol, quando essa nuvem começa a coalescer. E sobram os elementos mais pesados aqui onde vão dar origem aos planetas rochosos, as primeiras rochas. Então a gente vai ter carbono, nitrogênio, oxigênio, que junto com o hidrogênio vai dar origem à matéria orgânica, que vai ser comum no sistema solar. Outros átomos, como magnésio, silício, que junto com oxigênio e ferro vão dar origem a alguns minerais, como olivina e piroxênio. O cálcio, alumínio e sódio, que vão dar origem aos plagioclados. O ferro e níquel, que vai estar presente como metais nos meteoritos. E dois, acho que eu não marquei aí, que são os gases nobres, né, que é o neônio e o argônio, que eles não reagem, então eles só vão ficar nas atmosferas. Mas aqui a gente tem o grosso do principal componente que vai dar origem à parte sólida do sistema solar, ali no começo da formação do sistema solar. Mais importante também esses isótopos radioativos, que eu já vou comentar sobre eles. Então, temos ali o começo do sistema solar, aquela nuvem de gás coalescendo por causa da onda de choque dessa explosão dessa supernova, o protossol no centro e, em torno do Sol, ali, uma região rica em poeira, principalmente silicatos, que são silício com 4 oxigênios, silicatos de ferro e magnésio, então todos esses átomos aqui são os principais que eu comentei, vai ter um pouco de plagioclase também, que vai ser menor, flocos metálicos de ferro e níquel, a parte orgânica, que geralmente está na forma volátil, então hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, na forma de moléculas simples, como água, gás carbônico, hidrocarbonetos simples, hidrocarbonetos, moléculas orgânicas com carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. E os gases, que é o hidrogênio e hélio, que vão parar principalmente aí no protossol. Então, essa nuvem começa a coalescer, o protossol começa a se formar no centro, e a gente vai tendo aí os primeiros protoplanetas, as rochas formando a partir daquelas poeiras, que são esses anéis concêntricos, aí onde a região a gravidade começa a formar materiais cada vez maiores. E no centro aí nós temos o nosso protossol, e esse protossol ele ainda está muito instável. Ele começa a fundir núcleos atômicos, mas ele tem episódios aí de liberação de grandes quantidades de nuvem de gases, aí, principalmente hidrogênio, e esse tipo de material, da química a gente fala que ele tem um caráter muito mais redutor. Então, a tendência é que, na verdade, ele tenda a doar elétrons em vez de oxidar e retirar elétrons dessa região. Já nas regiões mais longe do Sol, acontece o contrário. É tão frio que você começa a ter a condensação dos materiais orgânicos que tem um caráter mais oxidante. Então, próximo do Sol é mais redutor, longe do Sol mais oxidante. Isso vai ser importante para a gente ver os tipos de meteoritos que vão surgir. Mas ainda se a gente retomar lá os primeiras poeirinhas, primeiro material rochoso e metálico que está se formando, eles vão dar origem a algumas estruturas. E quando a gente tem esse disco protoplanetário rico em poeira e fragmentos metálicos, a gente vai ver que uma região mais próxima do Sol, que é ali, que é mais redutora, a gente vai ter um ambiente muito quente, que vai dar origem a um material chamado côndrulo. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Esses côndulos a gente vê dentro dos meteoritos, principalmente os chamados condritos, que recebem o nome por causa desses côndulos. Eles são bolinhas minerais aí de milímetros, às vezes menos do que 1 milímetro, às vezes até quase tamanho de centímetros, que eles vão derreter, formar uma gotícula de poeira,
A poeira vai derreter, vai formar uma gotinha redonda, por causa da ausência de gravidade, e o vento solar vai jogar esse material para longe, então esse material vai se misturar novamente ali com a poeira e com os flocos metálicos. Então isso vai permitir juntar todo esse material diferente, né, os côndulos, a poeira e o metal, num único material que vai dar origem às primeiras rochas. Essa poeira rica em silicatos, como eu comentei, você tem as olivinas, então são silicatos de ferro e magnésio. A gente tem esses minerais, são encontrados hoje na Terra ainda, então só para ter uma ideia, eles são muito bonitos, mas os meteoritos eles são pedaços são muito, muito pequenininhos. Então, as olivinas, primeiro você vai ter oxidação do magnésio, formando as olivinas ricas em magnésio, mas com o tempo, se o ambiente for propício, você começa a oxidar o ferro metálico a ferro 2+, e esse ferro começa a ser incorporado nas olivinas, ela vai ficando cada vez mais metálica. Isso vai ser importante para a gente estudar os tipos de meteoritos. Mais metálica, mais rica em ferro. Isso vai ser importante para a gente estudar os meteoritos. Além das olivinas, a gente pode ter, que nem eu citei, os plagioclásios, que são de cores claras. Eles também são encontrados na Terra, e eu vou comentar depois, eles são encontrados, por exemplo, na superfície da Lua, por isso a cor da Lua, aquele cinzinha claro, a parte mais clara são as partes mais ricas em plagioclásios, principalmente de sódio e cálcio, por causa da abundância deles, mas a gente também vai ter um pouco de potássio. O piroxênio, que eu também comentei, também é um silicato, que da mesma forma das olivinas, primeiro você fica muito rico em magnésio, depois você vai entrando um pouco de ferro, e você pode ter um pouco de cálcio também. E se você expõe as olivinas e piroxênios à água em ambientes mais úmidos que existiram no sistema solar primordial, eles podem gerar os chamados filosilicatos, que aí já vai ser silicatos aí com incorporação de hidroxilas que vem da água, etc. Dando um exemplo aí principalmente de magnésio, mas também tem os filosilicatos de ferro. Então, isso é a composição rochosa majoritária dos meteoritos. E como eu falei, tem a origem dos côndulos ali nas proximidades do Sol, porém a explicação exata de por que nós temos os côndulos ainda não foi bem definida. A principal hipótese fala sobre simplesmente a poeira sendo aquecida pelo protossol, porque estava muito próximo do protossol, era muito quente, a poeira derretia e formava essas gotículas. Porém, a gente sabe que existem diversas classes e tipos e subtipos de côndulos, e só essa hipótese do derretimento direto não explica totalmente. Então, a gente tem também a hipóteses que falam sobre a possibilidade de choque direto da poeira, chocando, trombando, liberando calor e derretendo. A indução de corrente, né, porque o protossol ainda é muito instável, então o campo magnético dele era muito instável e poderia esse campo magnético induzir correntes na rocha, que por causa daqueles flocos metálicos, e essa indução, como você tem uma rocha que é pouco condutora de eletricidade, você tem uma alta resistência, a resistência faz com que aquele material aqueça e derreta e forme essa gotícula. Então, a gente tem várias hipóteses e provavelmente todas estão corretas. Se você estiver vendo isso, essa apresentação muito, muito no futuro, e não for isso que a gente descobrir, desculpa, mas hoje, que nós entendemos melhor, é que diversas hipóteses, principalmente a ação direta do calor do Sol, são responsáveis pelo surgimento dos côndulos, mas isso ainda é debatido, isso ainda é bem estudado. Para vocês verem, quando a gente corta um meteorito condrito, a gente consegue ver os côndulos redondinhos, mas às vezes eles simplesmente caem de um pedaço de meteorito. Se você for um meteorito que for muito frágil, você consegue tirar a bolinha inteira, você consegue ver aí numa escala visual que elas realmente são 3D, são bolinhas, não simplesmente aquilo que a gente vê nos cortes dos meteoritos. Além dos côndulos que eu falei, o componente dos meteoritos são os flocos de ferro e níquel. Lembrando que o ferro e níquel é aquele ponto máximo ali de fusão da nucleossíntese que ainda libera energia. A partir dali para frente ele começa a consumir energia e a estrela acaba colapsando. E então a gente tem uma grande quantidade de ferro e níquel. Ele aparece nos meteoritos primordiais, os condritos, como pequenos flocos, mas mais para frente eu vou explicar sobre os meteoritos metálicos, que são puro ferro e níquel. Tem outros tipos também que são misturas de ferro e níquel com a parte rochosa de uma maneira diferente, mas é importante saber que o metal
associado aos meteoritos, ele sempre vai ter um certo conteúdo de níquel. Porque o níquel faz parte do final da nucleossíntese e porque também parte do ferro, que era o ferro 60, ele é um isótopo instável e quando decai vira níquel 60. Então, sempre vai ter níquel associado ao ferro nos metais dos meteoritos. Então, muitas vezes as pessoas pedem para fazer identificação de rocha, sabendo se é meteorito ou não, você faz um teste para a presença de níquel. Aí você fala, olha, não tem níquel, não é um meteorito, desculpa. Aí as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, mas tem que ter níquel? Só porque o meu não tem, não quer dizer que não é meteorito? Infelizmente, porque a gente... o que nós temos para explicar a origem e evolução do sistema solar, a gente percebe que o níquel faz parte, então, a gente não encontra uma certa quantidade, pelo menos um mínimo ali de 4, 5% de níquel no metal, infelizmente, não é um metal meteorítico. Bom, temos os côndulos, temos o metal e temos uma argamassa, uma liga que vai juntar tudo, que é a chamada matriz, que é simplesmente a parte rochosa muito, muito fina, poeira muito fina, que vai entrar nas reentrâncias aí dos contatos entre os côndulos, os metais e tudo mais, e vai dar, juntando tudo isso, as primeiras rochas que se formam no sistema solar, que por causa da presença dos côndulos nós chamamos de condritos. Então a matriz é essa parte que permeia os côndulos. E esse é um processo que nós chamamos de acreção. Então nós temos as primeiras rochas, que vão ficando cada vez maiores, se chocam com outras rochas, e vão se empilhando, empilhando, empilhando. Então, por ação gravitacional, você vai tendo esse empilhamento até formar os primeiros asteroides. Para vocês terem uma ideia aqui, esse é o asteroide Itokawa, que foi visitado por uma sonda japonesa, Hayabusa. Vocês conseguem ver que tem as pedras maiores e menores, tem uma poeira fininha, e aqui nós temos, na verdade, o contato de dois asteroides, um na esquerda, um na direita, que se chocaram e formaram essa região de poeira mais fina aí que juntou os dois. E isso vai ser um processo que vai acontecendo ali nos primeiros milhões de anos da formação do sistema solar, aí há 4,65 bilhões de anos atrás. Então, isso é o começo do nosso sistema solar, que vai dar origem aos primeiros tipos de meteoritos. Mas, se a gente for olhar bem, a gente tem muitos tipos de meteoritos. E eu vou tentar passar um pouco sobre cada um desses principais grupos de meteoritos. Deixa eu só tomar um golinho aqui, porque a boca está seca. Gabriel, só uma dúvida. Se os participantes tiverem alguma dúvida, você prefere que eu faça agora, durante a live, ou ao final dela? Olha, por mim, tanto faz. Eu até esqueci. Se quiserem interromper para fazer as perguntas, pode interromper. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Ótimo momento, inclusive. Uhum. Aparece aí para você a mensagem? Da Thalita Ribeiro. Boa tarde. Isso, não, né? Então, perfeito. Então, quando tiver alguma dúvida, eu vou adicionar a live, tá bom? Ok, aí você pode ler e responder. Obrigado, e pode continuar. Imagina, vocês podem fazer perguntas e se aparecer a pergunta na live e eu não perceber, é porque como eu também estou com a tela de apresentação na frente, às vezes eu não percebo, mas eu vou ficar de olho aqui. Bom, voltando, os tipos de meteorito. A gente pode dividir os tipos de meteorito quanto à origem, quanto à composição. A composição é uma divisão maior, só para a gente ter uma ideia do tipo de material, mas a tendência é que tanto a composição quanto a origem sejam complementares em relação à nossa classificação dos meteoritos. Então, quando a gente pensa na composição, a gente tem os rochosos, que têm um pouco de metal, que eu acabei por comentar, os ferrosos, que tendem a ser puro metal, mas às vezes podem ter um pouco de rocha, só para confundir. E os ferro-rochosos, que esses sim são misturas quase que 50-50 de rocha e metal. Mas é um pouco mais complicado, mas vale para a gente entender de maneira geral. Lembrando que isso aqui é um resumão de tudo. Quanto à origem, a gente pode separar eles principalmente nos meteoritos que são originados ali no começo do sistema solar, os condritos, que são rochosos. Então, condritos e acondritos são rochosos, mas os condritos eles se formam no começo do sistema solar e por não terem nenhuma alteração muito drástica, a gente chama de não diferenciados.
Mais para frente eu vou comentar sobre os diferenciados, que aí a gente tem os rochosos, ferrosos e ferro-rochosos, sendo que os rochosos diferenciados nós chamamos de acondritos, sem côndrulo, é para facilitar. Não, condrito de côndrulo. Então, eu vou focar agora nos não diferenciados, os condritos, cuja origem eu comentei que é a origem do sistema solar, mas que vão ter características aí que vão explicar um pouco sobre a própria evolução do sistema solar para a gente. Dentro dos condritos, a gente pode subdividir em diversas classes, clãs e grupos e subgrupos e tipos petrológicos. A gente vai dividindo de acordo com o que a gente vai aprendendo, cada vez a gente vai aprendendo mais sobre os meteoritos, e a gente vai encontrando neles detalhes que explicam um pouco mais a origem para cá ou para lá no sistema solar. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque é muita coisa, isso dá um mini curso, basicamente. Mas a ideia importante é que, como classes, nós temos os carbonáceos, os condritos ordinários e os enstatitos. E eles vão diferenciar principalmente em relação à posição de origem no sistema solar em ambientes mais redutores ou mais oxidantes. Que eu falei ali, tem a questão da química, que vai explicar para a gente a composição dos minerais. Então, ambientes mais oxidantes, o ferro vai oxidando e entrando nos minerais, ambientes mais redutores, o ferro fica na forma metálica e a gente vai ter nele mais como flocos metálicos. Mas eu já vou explicar isso mais detalhadamente. Além dos carbonáceos ordinários e enstatitos, nós temos subgrupos, né, que são grupinhos pequenos, que tem poucos representantes, de nome muito estranhos, são os rumorotitos, cacangaritos e os condritos G, que acho que a G vem de Sierra Gorda, que é uma região do Chile, onde foram encontrados os primeiros fragmentos. Eu vou dar foco, então, nos carbonatos ordinários e enstatitos, e não vou entrar em tantos detalhes de grupos, dos carbonatos principalmente, eu vou entrar só alguns detalhes dos grupos, principalmente dos condritos ordinários. Então, os condritos, que são esses meteoritos não diferenciados, eles representam hoje 85% das quedas de meteoritos, ou seja, cada 100 meteoritos que caem, são avistados cair, em média, 85 são condritos. São restos aí da formação do sistema solar, as primeiras rochas que formaram, mas nunca foram acrescidas em nenhum corpo muito grande. Ficaram como pedaços de asteroides pequenos. E até hoje, então, eles são a maioria do material que a gente tem aí caindo. Eles não são necessariamente fáceis de encontrar, se foram deixados aí por milhares de anos na superfície da Terra, mas dos que caem, a gente sabe que tem essa proporção. Eles são os côndrulos, né, os flocos metálicos e a matriz, compostos aí pelas olivinas, piroxênios, plagioclásios e os minerais de ferro e níquel. O primeiro grupo de condritos que eu vou citar é o enstatito. O enstatito, ele forma-se no ambiente mais redutor. Ele está ali se originando muito próximo do Sol. Então, as olivinas e piroxênios, os silicatos, eles vão ser muito ricos em ferro, em magnésio, e o ferro ele fica na fase metálica. Então, tem muito floco de ferro espalhado pelo enstatito. Os ordinários, eles são formados aí num ambiente mais intermediário, mais ou menos onde, estima-se que mais ou menos onde a Terra está posicionada hoje, em relação ao Sol. E a gente chama de ordinário porque ele é o mais comum, não é só porque ele é vagabundo, ruim, nem nada, porque ele, dentro dos condritos, que já é o grupo mais comum, ele é o clã mais comum. Você já vai ter olivinas e piroxênios com um certo enriquecimento de ferro, e os flocos de metal vão diminuindo. E por fim nós temos os condritos carbonáceos, que eles são considerados, entre aspas, mais primitivos, porque eles refletem... será que caiu aqui? Tá ouvindo? Aqui estou ouvindo, Gabriel. Tá ouvindo? Né? Aqui tinha sumido aqui. Voltou. Deu uma falhada, mas voltou. Desculpa. Beleza. Então, os carbonáceos, eles são considerados, entre aspas, mais primitivos, porque, como eles se formam mais longe do protossol, eles ainda mantêm
uma mistura muito boa do que era a composição original do disco protoplanetário, porque o Sol ele vai ter uma tendência de separar alguns materiais, principalmente os materiais voláteis orgânicos. Então, o material formado próximo do Sol, ali os estatitos e os condritos ordinários, eles são empobrecidos em matéria orgânica em relação à composição original do disco protoplanetário, porque o Sol tem esse processo de separação. Já vou comentar um pouco mais sobre ele. Então, a composição dele é mais próxima da composição do Sol. Você fala, nossa, mas o Sol não é feito de rocha. Calma. Se você tirar os gases do Sol, tirar aí o hélio e o hidrogênio, principalmente, os gases nobres, você vai ver que todo o resto, a proporção entre si da elementar dos condritos carbonatos é parecida com a composição que a gente vai encontrar ali, entre aspas, dissolvida no Sol. Então, isso mostra que eles mantêm essa composição fidedigna e por isso que eles são muito importantes para a gente entender sobre a origem e formação do sistema solar. Eles têm pouca alteração térmica porque eles se formam longe do Sol, e vai ter muita alteração aí. Vai ter conteúdos de carbono, de água e de outros materiais orgânicos. Então, aí eu destaco os meteoritos carbonáceos pela importância na astrobiologia. Eles são escuros, você já tem aí o efeito da ação da água, transformando olivina e proxênio em filosilicatos. Você tem o ferro sendo oxidado, aí a magnetita, a hematita, etc. E você tem muita matéria orgânica. Muita matéria orgânica. Alguém poderia pensar que eles são escuros por causa da matéria orgânica. Não, é por causa dos filosilicatos. Mas existem meteoritos conhecidos hoje aí que tem conteúdo de matéria orgânica que chega na casa de 5% ou mais. E essa matéria orgânica, ela está presente aí como querogênio, como carbono amorfo, mas também como moléculas orgânicas complexas. Muitas moléculas orgânicas já foram encontradas em meteoritos. Ou seja, a química da vida, né, a química orgânica, ela existe antes mesmo da formação da Terra. Porque você tem um ambiente que os minerais catalisam essas reações. Apesar de estar longe do Sol, você tem aí esse material sendo banhado por radiação ultravioleta, etc., que também permite dar energia para que essas reações ocorram. E aí você tem moléculas orgânicas muito complexas. Você tem ácidos carboxílicos, que são importantes para a vida, aminoácidos, bases nitrogenadas, moléculas com enxofre, com fósforo, com nitrogênio, que são base aí para a vida. Então, isso já existia antes da Terra existir. Sem a presença de vida, a gente já sabe que as moléculas complexas existem no sistema solar. Então, assim, faz a gente pensar de quanto que disso não existe no resto do universo, como isso não pode propiciar a origem da vida em outros locais. Então, conhecendo esses três grupos, né, a gente consegue pensar de como que o Sol vai afetar isso. Então, você tem ambientes mais redutores, ou seja, que não permitem a oxidação do ferro próximo ao Sol. Então, você vai ter uma maior concentração de elementos pesados, aí ferro, níquel, nas regiões próximas do Sol. E os ventos solares, a radiação, a pressão de radiação, vai levando que os voláteis fiquem mais presentes em regiões muito mais distantes e mais frias do nosso disco protoplanetário, nosso sistema solar bebê. Então, a gente consegue entender pela composição e pelo nível de oxidação desses minerais da onde vêm esses meteoritos. Então, os estatitos são os primeiros ali próximos ao Sol. Os estatitos H vem de High Iron, então mais ferro ainda, muito próximo ao Sol. L de Low Iron em seguida. Depois, em terceiro, vem os ordinários H, High Iron. Entre os estatitos L e os ordinários H, a gente teria ali alguns grupos minoritários, que nem os condritos cacangaritos e os condritos G. Aí teríamos os ordinários High Iron, H, L, Low Iron e LL, Low Iron, muito pouco ferro. E aí, a partir daí, você já começa a ter um ambiente cada vez mais oxidante, você tem ali uma faixa onde teriam origem os rumurutitos, e dali para frente só os meteoritos carbonáceos aí com um ambiente muito oxidante, muita matéria orgânica, muito material orgânico e alteração por voláteis, por água, por
gelos de gás carbônico, gelos de amônia, etc. Então, isso se resume bem nesse gráfico. À direita, a gente tem mais oxidados, à esquerda, os mais reduzidos. Então, quando o material, quanto mais reduzido, mais ferro em relação ao silício, que é a nossa base dos silicatos, e ferro reduzido, né, que é o ferro metálico, enquanto que no eixo X aqui a gente tem o ferro oxidado. Então, ferro na forma de minerais ou na forma de olivinas, piroxênios, hematita, etc. Então, os carbonáceos, que é tudo que começa com a letra C, muito oxidado, HLL, que são os ordinários, e o EL, EH, que são os instatistas. Então, isso resume para a gente a origem do sistema solar. Mas o sistema solar não para aí. Ele não fica só os pedaços de asteroides. Esse material vai se acumulando, formando grandes corpos, que vão passar por um processo chamado de diferenciação. A diferenciação, ela ocorre porque, quando esses corpos vão se juntando, aqueles pedaços de condritos que vão formando grandes corpos por ação gravitacional, eles vão se chocando e eles têm o chamado decaimento radioativo. Esse decaimento radioativo, que são aqueles isótopos radioativos como o ferro 60, o alumínio 26, que eu falei lá no começo, eles têm uma meia-vida muito curta e liberam muito calor quando decai. Então, o calor dos impactos, mais o decaimento radioativo nesses corpos muito grandes, ele não consegue dissipar, porque você tem o vácuo, né? Então você só dissiparia aí por calor por radiação térmica. E isso é um processo muito pouco efetivo, enquanto que o calor vai acumulando, você acaba chegando no ponto de fusão do metal e da rocha. Então, esses condritos, que eram uma mistura aí heterogênea, quando derrete, acaba tendo uma certa separação. Esses corpos são grandes o suficiente para ter uma gravidade razoável já, e aí o ferro e os minerais, quando derretidos, é que nem água e óleo. Eles não se misturam. E o ferro, por ser mais denso, vai para o núcleo por causa da ação da gravidade. Então a gente acaba tendo aí um corpo que nós chamamos de diferenciado, porque ele passa por essa separação, esse processo de separação por ação gravitacional no material líquido. Então o ferro e níquel vai para o núcleo, que vai dar a origem que nós vamos chamar de meteoritos ferrosos. O manto, ele fica rico só na parte rochosa, que a gente vai chamar de acondrito. Por que acondrito? Como derreteu, agora a gente não vê mais o côndrulo. O côndrulo e toda a outra fase rochosa da matriz é tudo líquido. Então você perde aquela característica do côndrulo quando ele se solidifica. Então ele vira um acondrito. E às vezes a gente acaba tendo aí uma pequena interface entre o núcleo e o manto, que não consegue se separar muito bem, que nós vamos dar origem a um dos tipos de meteoritos ferro-rochosos, os palazitos. Então, enquanto um asteroide muito pequeno permanece como um corpo condrítico, né? Um asteroide muito grande, ele acaba passando por esse processo de diferenciação. É o mesmo processo que passa a Terra, que passa Marte, etc. Derrete e forma-se um núcleo metálico. Esse núcleo metálico é o que dá origem, por exemplo, ao nosso campo magnético, que ajuda a proteger a gente. Então, esses corpos diferenciados vão ter essas 3 camadas. Eu vou começar a falar da primeira, que é a camada superficial rochosa, que nós chamamos de acondrito. Bom, esse é um processo que os corpos grandes do sistema solar passam. Bom, os planetas gasosos, a gente não consegue chegar até a parte sólida, que é muito, muito, muito abaixo aí da atmosfera gasosa. Mas qualquer corpo rochoso que nós tenhamos acesso à sua superfície vai dar origem a uma rocha acondrítica. Se ela cai na Terra, ela vira um acondrito. É uma questão de sorte. Por exemplo, nós temos rochas de Marte, da Lua, do asteroide Vesta, esses quando a gente tem a certeza. Agora, será que a gente tem material de Vênus? De Mercúrio? Bom, até hoje a gente não conseguiu identificar nada que a gente pudesse ter certeza. Mas não quer dizer que não possa ter aí perdido em alguma coleção nossa, ou que pode estar na Terra e a gente ainda não achou esse meteorito. Ou que possa estar para cair muito em breve, quem sabe. Agora, algumas coisas favorecem, né, alguns corpos terem meteoritos na Terra. Você tem que ter um choque muito grande para retirar o material da superfície desse corpo, que ele já tem uma gravidade significativa,
para então esse material ficar orbitando o Sol e acabar caindo na Terra. Marte tem a vantagem de ter uma gravidade pequena, a atmosfera rarefeita, e está próximo do cinturão de asteroides, ou seja, tem muitos impactos em Marte. A Lua tem uma gravidade pequena, não tem atmosfera e está muito próximo da Terra, então quase tudo que sai da Lua cai na Terra. Agora, Vênus está mais longe do cinturão de asteroides, tem uma gravidade igual da Terra e tem uma atmosfera muito, muito espessa. É mais difícil sair material de lá. Mercúrio não tem uma gravidade baixa, tem nada de atmosfera, mas tem o Sol do lado. O Sol está muito próximo, então quase tudo que sai de Mercúrio deve cair no Sol, ser atrapalhado pela gravidade do Sol. Não quer dizer que a gente não tenha material de Mercúrio. A gente espera um dia ter material de lá, se a gente encontrar por aí, ou se a gente trouxer numa missão de volta de material. Então, o primeiro acondrito que eu vou falar é o chamado grupo RED. RED vem de Howardito, Eucrito e Diogenito, que são os 3 tipos principais de meteoritos que vêm do asteroide 4 Vesta, que era um asteroide que passou por processo de diferenciação, mas sofreu grandes choques. Recentemente, uma nave espacial nossa visitou lá o asteroide Vesta e encontrou aí o hemisfério sul do asteroide praticamente todo destruído por um impacto muito grande que deu origem a uma cratera gigantesca, que deve ter sido responsável por expulsar esse material que chega hoje na Terra. Esse, então, é a origem, com certeza, dos meteoritos do grupo RED. Como eu comentei, Marte também libera material na Terra. A gente chama dos meteoritos marcianos, é o grupo SNC, Xergotito, Nacrito e Chazimito, são os 3 principais grupos de rochas que vêm do planeta Marte. E como que a gente sabe que tem certeza que é de Marte? Se a gente não tem nenhuma rocha de Marte trazida por carrinho, por robozinho, nem missão humana. As primeiras rochas que se suspeitava ser de Marte, observaram que tinham... para você retirar o material de Marte, você tem que ter um impacto muito grande. O calor e o choque do impacto gera pequenas bolhas de material derretido, principalmente plagioclásio derretido, formando um material chamado masquelinita, que é um vidro. E esse vidro pode envolver pequenas gotículas de atmosfera marciana, pequenas porções de atmosfera marciana. Como a gente já tinha os carrinhos lá em Marte, a gente comparou a composição química e isotópica dos gases da atmosfera de Marte e foi igualzinha a composição dessas bolhas nos meteoritos marcianos. Então, a gente tinha certeza que o único local que essa rocha poderia ter vindo era um local que tinha atmosfera exatamente igual de Marte, ou seja, Marte. Nós temos também os acondritos vindos da Lua. Já no grupo da Lua não tem um nome bonitinho, né? um acrônimo bonitinho, mas são rochas que são da parte mais altas, né, que são as mais claras, ricas em plagioclase, e as rochas, as porções mais profundas e escuras, que são os basaltos lunares. E a gente sabe isso muito bem, porque a gente tem as amostras vindas da Lua, então a gente consegue comparar muito bem. Então a gente tem rocha da Lua caindo na Terra na forma de meteorito. Alguns outros grupos que a gente pode citar aí, que são mais primitivos, ou seja, passaram por um derretimento parcial e cujo corpo parental a gente não conhece, né? Os acopcolitos, lodranitos, vainonaitos, são intermediários entre condritos e acondritos, e vários outros grupos, aí albritos, que são acondritos vindo de corpos de instatitos, ureilitos, que vêm de corpos carbonáceos, e eu cito um que são os angritos, que ganha esse nome por causa do meteorito Angra dos Reis, que caiu no Brasil em 1869, se eu não me engano, na Bahia, ali em Angra dos Reis. Foi o primeiro desse grupo a ser descoberto. Propuseram que talvez pudesse ser material vindo de Mercúrio. Hoje essa hipótese já é basicamente descartada, mas realmente a gente não sabe exatamente de onde veio o material dos grupos dos angritos. Aí é um grupo muito raro e também vai ensinar muito para a gente da evolução do sistema solar. Agora eu foco, então, nos meteoritos ferrosos, que são o núcleo desses grandes asteroides. Então, a gente sabe que um asteroide muito grande, aí dos primórdios do sistema solar, sofreu impactos tão grandes que ele se fragmentou a ponto de expor e lançar no espaço pedaços do núcleo dele. Então, imagine o tamanho desses grandes choques. E eles são muito importantes, porque ajudam a gente a entender a composição do nosso núcleo terrestre. A gente sabe que é ferro e níquel, que gera aí o nosso campo magnético.
Eles são separados aí por grupos estruturais, né? À direita a gente vê em cima um hexaedrito, à esquerda um octaedrito e à direita um ataxito. Essas estruturas são ligadas diretamente à concentração de níquel. Então, quando você tem pouco níquel, você tem principalmente um mineral chamado camacita, que ele é um material muito macio. Então, esses riscos aí são resultados do choque que quebrou esse corpo. Então, fica marcado na estrutura cristalina. Os octaedritos, eles são misturas de dois minerais, a camacita que tem menos níquel e a taenita que tem muito níquel, então os cristais se entrelaçam. E à direita, os ataxitos, ataxito quer dizer sem a estrutura. Hexaedrito é a estrutura hexagonal dos cristais da camacita. Octaedrito é a mistura dos cristais de taenita e camacita formando estruturas octaédricas. E o ataxito não tem padrão. Ataxis sem padrão, porque ele é simplesmente um bloco gigante de taenita. E se a gente olhar na esquerda, a gente consegue ver que os meteoritos metálicos eles têm aquela carona de material derretido, sei lá, característico aí do que a gente imaginaria de um meteorito, uma rocha extraterrestre, né? Parece muito o que a gente imagina desse tipo de material. Eles são mais comuns de serem encontrados, porque você encontrar uma massa de ferro e níquel, ela chama atenção pela densidade, por ser um material diferente das rochas da superfície terrestre. Lembrando que a Terra passou por um processo de diferenciação, então a maior parte do ferro e níquel está no núcleo, a superfície é pobre em ferro, ou quando ele está presente na forma oxidada. Quando você encontra uma maçaroca de ferro metálico, ou foi produzido pelo ser humano, ou é um meteorito. Então, eles chamam muito a atenção, eles são muito densos, apita no detector de metal, que está procurando tal. Então, eles são muito encontrados. Não quer dizer que eles caem. Lembra que 85% que cai é condrito, mas eles são muito fáceis de serem encontrados. Além de que eles aguentam um pouco mais a oxidação na superfície terrestre. E, por fim, eu vou falar dos meteoritos ferro-rochosos, que são os palazitos e mesosideritos. O palazito, ele é a mistura do núcleo com o fundo do manto. O fundo do manto, o material mais denso, são as olivinas. As olivinas formam grandes cristais, porque eles resfriam muito devagar, e acaba se misturando aí um pouco com o núcleo desses grandes asteroides. Então, o que você vê como claro é metal, e a olivina brilhando, porque ele foi cortado uma fatia, então tem uma fonte de luz atrás. Então, a gente consegue ver a luz atravessando a olivina. Então, ele é muito bonito e explica aí a interface manto-núcleo, importante até para a gente entender como é aqui na Terra. E os mesosideritos, que também são ferros rochosos, mas ele tem uma origem um pouco diferente. Na verdade, ele é o choque de dois asteroides no espaço. Um asteroide metálico e a superfície de um acondrito. Então, esse material se choca, o material derrete, se mistura. Então, você tem aí muito material acondrito na parte rochosa e metálico misturado. Eles são duas origens diferentes, mas eles agrupam. Você separaria nas origens, mas você agrupa em relação à composição química. Bom, visto tudo isso e entendido aí os grandes grupos de meteoritos, nosso entendimento aí da origem e evolução do sistema solar, onde que entra a astrobiologia? Onde que entra a questão da vida nisso tudo? Lembra que eu comentei, a gente tem a nossa vida, o único exemplo de vida que nós conhecemos, e a astrobiologia, de maneira geral, quer entender como que a vida poderia habitar esse tipo de ambiente. Como existe só um tipo de vida que nós conhecemos, a nossa, nós tentamos ver se essa vida seria capaz de colonizar ambientes lá fora, porque não tem outro tipo de vida para a gente poder estudar e comparar. Então, quando a gente olha os ambientes, a gente vê coisas muito extremas. Vênus, por exemplo, que é nosso irmão em relação a tamanho, acabou tendo aí processos de efeito estufa muito grande quantidade de vulcanismo, uma atmosfera muito espessa, 90 vezes mais espessa do que a da Terra, e isso fez com que a temperatura e a pressão da superfície fosse muito grande, e o grande vulcanismo fez com que essa atmosfera ficasse rica em ácido sulfúrico. Será que a vida, como nós conhecemos, sobreviveria na superfície de Vênus? Marte é um planeta, certa parte, parecido com a Terra, mas cuja origem aí foi influenciada muito ali pelos planetas gigantes. Então, eles não permitiram que grande parte do material ali que deu origem ao cinturão de asteroides fosse inicialmente incorporado em Marte. Então, Marte ficou pequenininho.
Marte tem 1/3 do volume da Terra. Isso faz com que a gravidade seja muito pequena e isso dificulta Marte segurar a sua atmosfera. E como Marte é pequeno, ele já resfriou seu interior, fazendo com que ele não tenha mais campo magnético. E sem o campo magnético, ele é muito mais suscetível aos ventos solares. Então, a pressão atmosférica aí é quase 200 vezes menor do que a da Terra. As temperaturas geralmente são muito baixas. Raríssimas exceções chegando a temperaturas decentes aí de 20 graus Celsius, mas aí é quase que a situação extrema de temperatura. A média geralmente está na casa aí de menos 60 graus Celsius. E sem o seu campo magnético, Marte é banhado por radiação, principalmente ultravioleta vindo do Sol. Os cometas são muito falados por serem ricos em material orgânico, ali que eu estava comentando, as moléculas muito complexas, moléculas orgânicas que são utilizadas pela vida como nós conhecemos, porém não tem atmosfera. As temperaturas são muito baixas, então só quando ele está muito próximo ao Sol que ele se aquece, e também são banhados por uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Então, a vida como nós conhecemos seria capaz de sobreviver nesses ambientes? Bom, nós temos alguns exemplos de vida que conseguem habitar ambientes que nós consideramos extremos. Ambientes aí que chegam ao limite do que a vida como nós conhecemos consegue habitar. A gente está acostumado aí a uma temperatura média, 20, 30 graus, mas nós temos na superfície da Terra locais aí a mais de 100 graus Celsius. Ou abaixo, pegar a Antártica, aí, recordes da Antártica, menos 70, menos 80 graus Celsius. Pressões altíssimas no fundo do mar ou pressões baixíssimas no alto da atmosfera. Então, existem organismos, como nós conhecemos, que habitam esses locais. Será que esses organismos extremófilos, que gostam dos extremos, conseguiriam habitar esses ambientes? Então, como eu citei, ambientes extremamente quentes, aí, em ponto de ebulição da água ou mais, dependendo da pressão. Ambientes extremamente frios, aí, congelados eternamente na Antártica. Muito, muito, muito sal, basicamente cristais de sal aí em mares que estão secando. Ambientes extremamente secos, Atacama, que não vê chuva, regiões do Atacama que chegam centenas de anos sem ver chuva. Ambientes extremamente ácidos aí, decorrentes de mineração ou até vulcanismo. Ou ambientes extremamente alcalinos, também relacionados a vulcanismo. Anóxicos, ou quer dizer, sem oxigênio. Ambientes com alta radiação, locais naturais na Terra onde você tem altas concentrações de urânio, ou ambientes não naturais, né, dentro de, sei lá, usinas de energia elétrica aí, por uso de energia nuclear, ambientes de altíssima pressão, como o fundo do mar, ou baixíssimas pressões em altíssimas altitudes da Terra. E aqui eu vou ter que focar num tipo de vida extrema, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. E eu foco justamente nos micro-organismos que conseguem ter uma boa relação com os meteoritos. Os meteoritos são, como eu falei, principalmente inorgânicos, tirando aí um pouco parte do material dos carbonáceos, mas como eu falei, chega no máximo 5% da faixa orgânica. Os inorgânicos são maior composição. Mas existe vida na Terra que consegue se proliferar, crescer nesse tipo de ambientes, obtendo energia através desses materiais inorgânicos, desses minerais. Esses são chamados de organismos quimiolito-autotróficos. Então, existe um ramo da microbiologia, né, dos estudos dos micro-organismos, que estuda a relação deles com a gel, com a terra, com a parte inorgânica da Terra. Esses quimiolito-autotróficos são organismos químio, quer dizer que eles conseguem obter energia por reações químicas, ou seja, não por consumir o alimento, mas por atacar quimicamente aquele material. Lito vem de rocha, quer dizer que as rochas, materiais inorgânicos, são as fontes de elétrons, são fontes de energia para esse micro-organismo, em contrapartida com nós que consumimos material orgânico. Alto vem de capacidade de sozinho fixar o carbono a partir de CO2, da mesma forma que uma planta consegue fixar o CO2 da atmosfera e crescer, esses micro-organismos também conseguem fazer isso através da sua trofia, da sua nutrição, alimentação. Então, existem organismos, por exemplo, que conseguem obter energia de metais e outros elementos, como, por exemplo, o enxofre. Então, a gente tem aí o organismo que eu vou comentar mais. Geralmente, eles conseguem obter energia através da oxidação do enxofre
ou do ferro, que a gente tem o ferro, principalmente o ferro 2, né, que eu falei, que vira ferro 3, que é o ferro da ferrugem. Então, essa oxidação do ferro 2 dos minerais do ferro 3 da ferrugem, esse micro-organismo consegue obter energia ou por oxidação de compostos de enxofre. E com isso, eles ficam independentes da presença de luz. Eles conseguiram fonte de energia, uma fonte de carbono que não precisa ser orgânica, é inorgânica, CO2, do ar, por exemplo, eles conseguem crescer em ambientes sem luz, ou seja, não tem que ficar expostos ao sol. Já que em outros ambientes fora da Terra, geralmente estar exposto ao sol, estar exposto à radiação ultravioleta. Lembra que a Terra tem a nossa camada de ozônio para proteger a gente. Então, eles não dependem do sol, dependem de pouco ou quase nada de matéria orgânica, às vezes até nada, vivendo de consumir minerais presentes nas rochas. Então, eles são um exemplo muito bom de organismo que poderia colonizar aí diversas localidades nos outros corpos do sistema solar. Porém, eles parecem aí super-heróis, mas também não é assim. Eles estão adaptados a crescer na Terra, em temperaturas normais, em pressões que nós estamos acostumados. Então, eles são extremófilos, porque eles englobam vários extremos, mas não necessariamente todos os extremos necessários para habitar fora da Terra. Eles são multi-extremófilos, mas não totalmente, em todos os parâmetros possíveis, extremófilos. Então, o organismo que eu trabalho na minha pesquisa, aí fornecendo minerais ou meteoritos para eles crescerem, é o Acetilbacillus ferroxida, que eu consegui escrever errado. Olha que absurdo. Eu trabalho com ele não sei quantos anos e eu esqueci de um O aqui. Acontece. O Acetilbacillus ferroxida, ele é uma bactéria que vive em um ambiente extremamente ácido, aí associado a vulcões ou minas que foram exploradas aqui na Terra e que acabaram se oxidando e tendo drenagem de líquidos que acabam ficando ácidos. Eles gostam de ambientes extremamente ácidos. A gente pensar, por exemplo, o passado de Marte possivelmente teve ambientes ácidos, a gente sabe pela composição de alguns locais lá. Para ter uma ideia, então, tipo, o ambiente passado marciano pode ter abrigado uma condição que talvez fosse favorável para o crescimento de um organismo parecido com o Acetilbacillus. Ele é hoje um dos modelos mais estudados dessa área de quimiolitotróficos, quimiolitoautotróficos acidófilos, né, que gostam de ambientes ácidos. Então, eles ficam muito felizes oxidando ou acoplando oxidação e redução de ferro e enxofre para obter energia. Dependendo da condição, ele precisa de oxigênio. Às vezes, ele nem oxigênio ele não precisa, dependendo ali da combinação de fatores. E fixam o CO2 do ar para fazer sua biomassa. Aqui na Terra, o CO2 ele está aumentando por causa do aquecimento, liberação humana, que vai causar o aquecimento global. Mas, por exemplo, em Marte, o CO2 ele é quase que o componente, ele é o principal, majoritário, quase que total da atmosfera de Marte é o CO2. Então, Marte está tão ruim para ter Acetilbacillus. Tem uma ideia, então, que Marte, por isso que a gente fala que talvez Marte pode ter tido vida, principalmente no passado, porque as condições eram muito mais parecidas com as da Terra, e a gente sabe que tem organismos vivos hoje, como Acetilbacillus, que conseguem e que gostam desse tipo de ambiente. Então, ele consegue, por exemplo, oxidar o ferro dos minerais dos meteoritos. Então, ele pega lá o ferro do olivino, do piroxênico, o ferro 2+, ele oxida ferro 3+, e obtém elétrons para a cadeia respiratória dele, vai gerar o ATP, através de processos ali de bioquímica, não vou entrar em detalhes, e no final esses elétrons vão parar no oxigênio, que ele forma água. E até dependendo da condição, não precisa ser oxigênio. Então ele obtém ATP, a reservinha dele de energia, a grosso modo, a reserva de energia dele, que é a mesma reserva de energia que nós temos hoje, na nossa célula, o ATP. E ele pega, então, o CO2 do ar que ele também está respirando ali e transforma aquilo em biomassa, em matéria orgânica para ele continuar crescendo, se dividindo. Ele está feliz nessas condições. Claro que ele não é o único organismo capaz de fazer isso, citando aí também a Leptospirillum ferroxidans, também é uma bactéria que consegue fazer esse tipo de crescimento, mas o modelo hoje para esses estudos é o Acetilbacillus, porque ele cresce mais rápido, tem algumas vantagens. Mas não só desse tipo de reação vive nossas bactérias.
a gente tem bactérias que são muito interessantes, que também são capazes de fazer o contrário, reduzir o metal, pegar o ferro 3 e voltar para o ferro 2 ou ferro metálico. Eu não sei se é o ferro metálico, mas com certeza ferro 2. Então, você pode ter aí conjuntos e ambientes onde você tem a oxidação para um organismo, aí vai lá o outro e reduz. E ele usa outros compostos, como os compostos orgânicos, gás, hidrogênio ou até enxofre, como fornecedor de energia para ele, e ele vai lá e reduz o ferro novamente. Aí você vai lá e oxida novamente. Então, podem ocorrer ciclos desse tipo de reações. Inclusive, até porque a Geobacter, que é um exemplo aí de organismo que faz esse processo, ele é anaeróbio. Ele não depende nem do oxigênio para poder crescer. Olha só que interessante. E a gente sabe que a superfície de Marte tem muito ferro 3, ferro oxidado, que é o que dá aquela cor de ferrugem para Marte. Então, ele consegue reduzir formando um mineral chamado magnetita, que poderia ser até a gente é muito comum na Terra, e a gente consegue reconhecer quando ele é de origem biológica ou de origem não biológica. Então, esses tipos de minerais que acabam originando a ação dos micro-organismos são estudados como chamadas bioassinaturas, ou seja, a gente procura esses minerais e tenta diferenciar as orgânicas dos inorgânicos para a gente entender a presença da vida naquele ambiente. Pode ser há alguns minutos atrás, ou pode ser há bilhões de anos na Terra, ou bilhões de anos em Marte. Então, a gente está procurando isso. Então, a gente tem minha colega que está exatamente aqui do meu lado, estudando esse tipo de minerais, para busca de minerais que podem ser indicativos legais aí da presença de vida pretérita, tanto na Terra quanto em Marte, bioassinatura. E, bom, por que a gente estuda a vida e estuda os meteoritos? Para saber realmente a questão da interação. Como que os dois juntos conseguem cooperar para que a vida prospere nesse ambiente fora da Terra. Tem esses estudos que eu comentei sobre a busca de vida pretérita, mas também tem os estudos da gente levar a vida, para a vida ajudar a gente a colonizar. Lembre-se, o maior número de células do seu corpo são células de bactérias, de micro-organismos. Que as nossas células parecem majoritárias porque elas são grandes, mas se a gente for por número, você é composto mais por micro-organismos do que por células de você mesmo. Então não adianta a gente ir para Marte achando que a gente vai sozinho. A gente vai com micro-organismos. Então, já que a gente está levando eles, será que eles não podem ajudar a gente? Então tem estudos aí sobre a possibilidade de uso de micro-organismos para ajudar a recolher água, para produzir energia, inclusive energia elétrica, aí em grandes bioreatores, usar micro-organismos para purificar o ar, que tem muita poeira, por exemplo, na atmosfera marciana. Deu só uma pequena falhada, mas voltou a sua apresentação aí, Gabriel? Foi bem na hora que você foi falar do micro-organismo para gerar energia. Você está me ouvindo? Pessoal, vamos esperar um pouco o Gabriel aí voltar. Acontece mesmo, ainda mais em live. Gabriel, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Voltei? Voltou. Agora sim, você parou bem na hora que estava falando de usar micro-organismos para gerar energia. Beleza. Já estou no finalzinho da apresentação. Prometo que vou dar descanso aí. Ótimo. Então, gerar energia aí com bioreatores, usando os próprios minerais do solo para organismos como acetobacillus aí obterem para
obter energia, e essa energia ser obtida na forma de energia elétrica, utilização para a purificação da atmosfera, já que a gente produz muita poeira e esse material pode ser filtrado pelos micro-organismos, usar para a melhoria do solo, ou seja, retirar sais e outras coisas que atrapalhariam aí o crescimento de plantas, etc., já que a gente vai ter que plantar em Marte. Depois de limpar o solo, a gente pode utilizar esses micro-organismos também para aumentar a fertilidade do crescimento das plantas. Por fim, também usar como chamada biomineração, ou seja, usar os micro-organismos para retirar os elementos de interesse para que a gente possa obter metais, obter outros elementos de interesse para próprio uso nessas estações em Marte, para a gente poder viver por mais tempo lá sem recursos vindo da Terra, já que a viagem é demorada. Bom, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está levando micro-organismos, mesmo sem querer, para o espaço, esses micro-organismos podem acabar colonizando esses ambientes sem a nossa vontade. A gente pode estar estragando o solo, a gente pode estar... A gente tem estudos que mostram, por exemplo, que a patogenicidade, né, a capacidade de gerar doença de algumas bactérias aumenta a partir do momento que elas estão expostas a ambientes do espaço. Tem a ver com a resposta do próprio organismo ali para sobreviver. Mas a gente sabe que, mesmo que a gente tenha organismos que são ruins, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eles vão fazer parte aí da exploração espacial, porque eles são fáceis de levar, eles são capazes de se reproduzir sozinhos, se você levar só um pouquinho de, e pouco você tem bastante, e eles vão estar produzindo muita coisa para a gente. Seja biomassa, seja fixação de carbono, seja ajudando a gente a coletar energia no ambiente, seja pensando aí na biomineração, retirada de elementos de interesse, purificação, limpeza, e até a aplicação aí na construção até de próprios tijolos, né? O pessoal está estudando fungos para ajudar a melhorar o solo, para a gente produzir tijolos para construir e proteger nossas estações de habitação lá, por exemplo, em Marte ou também na Lua. Então, esses micro-organismos, eles também são pensados e até engenheirados pela engenharia genética, né, pela biotecnologia, para serem capazes de fazer muitas coisas que aí hoje são até sonhadas e mesmo com aplicações aqui na Terra. Então, a gente fazer uma bioengenharia de micro-organismos capazes de colonizar esses ambientes, de terem as características que nos interessam, transfectar plantas, fazendo que as plantas fiquem mais resistentes, melhorar a qualidade do solo, etc., criando praticamente uma biota espacial. Então, um solo diferente, um ambiente diferente, uma condição diferente, a gente vai engenheirando tudo para que isso possa ser utilizado ao nosso favor. Então, a astrobiologia, ela passa por todos esses processos. Entender a origem, formação, composição do sistema solar, de diferentes corpos do sistema solar, seja através de meteoritos, seja através de estudos diretos, o entendimento da origem da vida, da evolução da vida como nós conhecemos, da interação da vida com os ambientes pretéritos da Terra e a sua evolução, e a possibilidade da vida fora da Terra ou da vida engenheirada para ajudar a gente a virar uma espécie aí interplanetária. Então, só para concluir, para relembrar de tudo, falei um pouco sobre os meteoritos, a origem, formação e evolução do sistema solar contada através dos meteoritos, mas lembrando que eles também hoje, como amostras aí de asteroides ou de planetas, eles podem ser usados, por exemplo, como fontes de nutriente e energia para a colonização humana fora da Terra. Eles têm seu potencial astrobiológico por permitir esse tipo de entendimento e também de exploração espacial. Então, os meteoritos são amostras para a gente pensar e estudar diretamente nos nossos laboratórios como seria a colonização desse tipo de local fora da Terra. Então, a gente consegue ter esses estudos de expansão da vida para ambientes fora da Terra, utilizando amostras reais, e permitem, então, a astrobiologia, vendo tudo isso, o entendimento da vida num contexto mais amplo, um contexto espacial.
espacial. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que eu tenha instigado vocês sobre meteoros, sobre o estudo dos meteoros, da nossa, clima espacial, né? Clima da região próxima da atmosfera, da alta atmosfera, dos meteoritos, do entendimento da origem e formação do sistema solar e da possibilidade dos estudos sobre a vida relacionados a tudo isso. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, eu fico aqui disponível para respondê-las. Se vocês quiserem entrar em contato comigo depois, para qualquer outra coisa, aqui está o meu e-mail. Muito obrigado. É isso. Muito bom, Gabriel. Bom, foi uma palestra excelente e a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou Opa. trazer a primeira, que é do Davi. Existem asteroides com anéis? Sabe Então, algo sobre isso? eu sei que existe sim. Tem um asteroide que foi inclusive estudado por um grupo de brasileiros. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome exato do asteroide. É Charrico, alguma coisa assim. Ele foi um asteroide estudado por brasileiros que viram com um processo de eclipse, né? Quando o asteroide passa na frente de uma estrela muito distante, eles conseguiram detectar que em alguns momentos antes e depois da passagem do asteroide você tem pequenas diminuições de luz que indicaria aí, acho que não é só um anel, não, acho que é um sistema com pelo menos 2 grandes anéis, causados provavelmente por impactos ali e a poeira que acabou orbitando. Da mesma forma que você tem asteroides com luas, você tem essa poeira orbitando que formaria esses anéis. Vou ficar devendo detalhes, mas eu sei que existe sim. Perfeito. Tem uma do Jean aqui do clube. Eu acho que ele está falando da hora dos côndrulos. O processo de aglutinação da matéria na formação desses blocos de matéria acontece devido à eletricidade estática da poeira ou há outra forma? Acho que é a aglutinação dos côndrulos. Olha, de maneira geral, a gente tem pouco entendimento de como que é esse processo de aglutinação. A gente sabe que os processos posteriores, né, quando o material já tem aí escala de metros a quilômetros, é por causa de atração gravitacional ou choque direto. Agora, esses primeiros processos de aglutinação, a gente tem dificuldade de explicar. A gente tem alguns modelos baseados em algumas hipóteses, e esses modelos parecem que levam o tempo necessário para a aglutinação seria muito grande, diferente do tempo que a gente observa aí por marcações isotópicas do material. Então a gente não entende muito bem se é por estática, por choque, por gravitacional mesmo. A gente ainda tem bastante dificuldade de explicar isso. Eu acho que essa parte estática faz parte das hipóteses que tentam explicar, mas esse processo em si aí da escala de milímetros, micrômetros do pó até alguns metros, a gente tem alguma dificuldade sim, é um processo que acontece mais rápido do que a gente consegue modelar, então talvez a gente não esteja vendo aí a figura completa. Ok. Outra pergunta do Davi. Qual a diferença de um asteroide e de um meteoro? Então, Davi, o asteroide, o meteoroide, tudo que é oide é o que está no espaço. Então, é uma rocha que orbita o Sol. E esse material aí tem a sua órbita, ela pode cruzar a órbita da Terra ou não. Se esse material acaba cruzando a órbita da Terra, ele acaba entrando na nossa atmosfera e essas velocidades envolvidas são muito grandes, ele acaba aquecendo o gás, faz com que esse gás brilhe, e esse brilho nós chamamos de meteoro ou estrela cadente. Dependendo do tamanho da amostra, o tamanho do brilho, né? A gente pode ver o meteoro pequenininho, uma estrela cadente pequenininha, se for pequenininha, ou se for muito grande, a gente vê aquele brilho, aquele risco no céu muito grande. Então, o asteroide ou meteoroide é a rocha no espaço. Meteoro é o brilho na nossa atmosfera. Se sobrar algum material e cair no chão, é o meteorito. Perfeito, Gabriel. Mais uma. Tem chance de um meteoro como Aida se chocar com outro igual a ele? Aida é o asteroide, aquele grandão, suponho. Uhum. Então,
grandes asteroides, a tendência é que com o passar do tempo, o número de choques vai diminuindo, porque os corpos muito grandes acabam tendo órbitas estáveis. Então, se eles estivessem em órbitas que aí tivessem ressonâncias gravitacionais, como Júpiter, por exemplo, a tendência é que esse corpo já foi jogado para algum lugar e já atingiu algum outro corpo. Então, a tendência é que os corpos muito grandes tenham órbitas bem estáveis, que diminui a chance de choque com o passar do tempo, com bilhões de anos que vai passando no sistema solar. E isso não quer dizer que, eventualmente, alguma coisa mais fora do comum possa acontecer. Se você tem um corpo vindo, por exemplo, do cinturão de Kuiper, que demora milhares de anos para entrar no sistema solar, pode ser que isso acabe levando errantemente aí a um choque, alguma coisa. A tendência é que corpos muito grandes sejam mais estáveis. Já asteroides menores, esse sim ainda tem bastante chance de se chocar, até porque ele não tem uma órbita tão estável, porque a gente tem efeitos tanto gravitacionais, proximidades aí com corpos como planetas, etc., quanto outros efeitos que jogam esses corpos, mudam muito a órbita desses corpos, como o efeito Jankowski, eu também vou ficar devendo o nome certo, que é o fato de que um lado do asteroide recebe muita luz solar e ele esquenta e ele emite radiação, essa luz desse aquecimento. Ele emite a radiação e, como a lei de Newton diz, para toda ação toma uma reação. Então, se você está emitindo a radiação, isso pode jogar o asteroide levemente para o lado. Agora, alguns milímetros a cada milhões de quilômetros orbitados em torno do Sol, isso pode ir mudando a sua órbita. Esses efeitos são maiores em corpos menores. Então, a tendência de choque é maior quanto menor o corpo. Não quer dizer que não vai acontecer, mas a chance é que os choques realmente ocorram entre corpos pequenos, não tanto quanto corpos grandes. Mas é uma roleta russa. Perfeito. Mais uma. Tem chance de um meteorito impedir a formação de algum astro? Impedir seria, de certa forma, impactar também, né? Um meteorito em si não, mas um asteroide grande pode influenciar sim. Inclusive, corpos de diversos tamanhos podem influenciar nesse tipo de formação. Você tem, por exemplo, como eu falei, o Vesta, que é um asteroide muito grande, que sofreu um grande impacto. Então, aí você já tinha, talvez, um asteroide que estava se encaminhando para talvez até virar um planeta anão ou alguma coisa assim, que nem Ceres. E aí você tem um choque e, de repente, você desestabiliza, complica a coisa. A própria origem da nossa Lua, ela é originada por um choque, né? Hoje, a nossa melhor hipótese de explicação da Lua, ela envolve o choque com um corpo que era mais ou menos do tamanho de Marte. Ele foi batizado de Theia. Então, a Terra primitiva se choca com um corpo mais ou menos do tamanho de Marte. Esse material que sobra desse impacto, parte é incorporado na Terra, parte se aglomera e dá origem à nossa Lua. A Lua que tem bastante influência por marés, por frear a nossa velocidade de rotação no nosso eixo, fazendo com que o dia fique maior. Então, a Lua tem uma importância muito grande na vida na Terra e ela provavelmente foi gerada aí por um impacto, talvez um corpo, não um meteorito, né, não um asteroide pequeno, mas um corpo grande. Mas esse tipo de interações acaba acontecendo, né? Você tem um dos possíveis causas da extinção dos dinossauros não avianos foi a queda de um asteroide ali onde é o Golfo do México, mais ou menos, na Península de Yucatán. Então, esse tipo de interação, ela influencia a formação, destruição de corpos pequenos, grandes, e até influencia na vida. Mais uma, essa é fácil, hein? Já teve meteoros que já caíram em casas, os Hammers. Cara, isso aí não só é muito legal, não para dono da casa, talvez, né? Para os colecionadores, isso aí é maravilhoso. Porque, assim, eu comecei tudo isso porque eu coleciono meteoritos, eu gosto de meteoritos. E a gente sabe que quanto mais milaborante, mais diferente, mais incrível a história da queda de um meteorito, até ele mais valioso ele fica para os colecionadores. E existem, sim, diversos casos de fragmentos que caíram em casas,
Eu acho que alguns mais famosos, né, aquele que acabou atingindo até a barriga de uma senhora que estava deitada no sofá, que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Silacauga, talvez é o mais famoso, porque ele atravessa o teto da casa antes de atingir a pessoa. Mas hoje em dia, que a gente tem cidades muito grandes, isso continua acontecendo. Eu acho que, assim, pensando só em 2021, eu já consigo lembrar de um caso recentíssimo, aí acho que do meio do ano, de um meteorito que atingiu uma casa nas Montanhas Rochosas, no Canadá, e quase que atingiu a pessoa que também estava dormindo, só que numa cama, e o meteorito atravessa o teto e atinge a cama da pessoa. Existia um caso aqui no Uruguai, que um fragmento de meteorito atravessou o teto, atingiu a TV, quebrou a TV, etc. Então, é bem comum, sim, quedas de fragmentos de meteoritos atingindo casas. Fica até difícil citar todos, porque são vários casos. Algumas coisas interessantes. Muitos atingiram casas. Um certo número razoável atingiram carros, inclusive carros em movimento, o que é mais difícil. Tem caso de atingir barco. Eu sei de um caso que atingiu barco. Eu acho que trem eu desconheço. Trem e moto eu desconheço. Mas esses são alguns exemplos de coisas atingidas. Tem um caso de meteorito que atingiu uma caixa de correio. Então, tem um que teoricamente pode ter matado uma vaca, mas a gente não tem toda a certeza. Mas assim, é o caso mais provável de um bicho. Tem um famoso que é de um cachorro, não tem? Então, esse caso ele é um pouco questionado porque não existe nenhuma prova de verdade que atingiu o cachorro. Ele teria atingido um fragmento de meteorito marciano ainda por cima, teria atingido um cachorro na cidade de Nakla, no Egito, no começo do século XX. Uhum. Só que o relato da morte do cachorro só vai aparecer em textos muitos anos depois. Os textos originais da época, dos jornais, etc., falava somente que a pessoa estava pastoreando, não lembro se eram cabras ou o que é, e ele tinha um cachorro junto com ele. E aí só depois que aparece essa história que talvez teria atingido o cachorro. Então ele é um pouco questionável, mas não deixa de fazer parte aí das histórias de meteoritos. Perfeito. Bom, vamos ver a próxima pergunta. Tem chance de um meteoro orbitar um planeta não? Alguns minerais de planetas podem resistir a temperaturas, alturas e tempos diferentes? Olha, a gente pensar numa amostra como sendo uma lua, alguma coisa assim, nada impede. Então, a gente tem Plutão, que é um planeta não, que tem uma lua, Caronte, que eles são em escalas de tamanho muito parecidos, mas em torno de Plutão existem luas menores que provavelmente foram asteroides aí que foram capturados gravitacionalmente. Então, se a gente pensar um meteoro como um asteroide, uma rocha, ela pode ser capturada gravitacionalmente e pode sim orbitar em torno de planeta não, pode orbitar outros asteroides. Então, a gente tem asteroides aí com 2, 3 luas em torno deles, 1, 2, 3, agora eu não me lembro qual é o maior número, mas existe isso. E desculpa, qual era a outra pergunta? Era, alguns minerais de planetas podem resistir a temperaturas, alturas e tempos diferentes. Eu acho que é a resistência do próprio material. Isso, assim, se a gente pensar nessas rochas de planetas sendo expulsas aí para o sistema solar, a tendência é que são as rochas mais resistentes, né? Então a gente tem os basaltos marcianos, os basaltos lunares. Marte, por exemplo, a gente sabe que tem rochas sedimentares, mas nunca foi encontrado um meteorito sedimentar de Marte. Provavelmente a rocha ela é muito friável, ela se quebra muito fácil, ela não resistiria nem a sair de Marte, nem a entrar na nossa atmosfera. Então, assim, tem inclusive estudos aí relacionados com a possibilidade, será que a panspermia seria possível? Então, eles estudam rochas sedimentares que tendem a ser mais fáceis de abrigar a vida, mas elas são muito pouco resistentes. Eles já jogaram pela atmosfera aí rochas sedimentares terrestres, elas não resistiram. Então, você tem diferentes composições minerais, composições rochosas que às vezes não resistem, às vezes conseguem resistir a esse processo. Anderson Hobby, ele diz, teve algum meteorito de ferro que já foi registrado, que caiu na Terra recentemente?
Sim, sim. Os meteoritos metálicos, eles são mais raros, mas eu sei que... deixa eu tentar até encontrar aqui. Que existe um site na internet que reúne a lista de meteoritos reconhecidos oficialmente, é o chamado Meteor Bulletin Database. Aí dá para ver por datas, por tipos de meteoritos. O que mais recente acabou caindo na Terra. Vamos ver aqui. De meteorito metálico, eles são mais raros, mas eles caem na Terra sim. Então, para você ter uma ideia, a última queda confirmada foi na Nigéria em 2008, foi um meteorito metálico, um total de 30 quilos. Em 2006 caiu na Índia, antes disso 93 na Tailândia, 1990 na Rússia. Vê que é bem espaçado, né? Meteoritos condritos, aí você tem em torno de quase que uma queda, em média uma queda por mês, enquanto que metálicos aí você tem quase que uma queda por década. Então eles são mais raros, mas sim, ocorrem, existem registros sim. A última oficial, que eu posso dizer, é 2008, em Sokoto, na Nigéria. Vamos para o próximo, do João. O Geobacter estaria adaptado à baixa pressão atmosférica ou à ausência dela? E as doses altas de radiação, como em Marte ou na Lua, estaria adaptado? Ótima pergunta. Eu sei que o Geobacter ele é anaeróbico, então ele vive sem oxigênio, mas eu vou ficar devendo essa informação em relação à capacidade de viver em baixa pressão atmosférica. A tendência é que a maior parte dos micro-organismos que nós conhecemos tenha uma boa resistência a baixa pressão. É mais difícil viver em alta pressão. Porque a gente consegue pressões aí 1000 vezes a pressão da atmosfera. Não sei, eu não vou saber no fundo do mar, mas centenas ou milhares de vezes maiores do que a pressão atmosférica. E aí o bicho tem que ter uma adaptação legal para poder sobreviver a isso. Já você consegue fazer centenas ou milhares de vezes, fazer ao contrário, né, tirar a pressão, geralmente não tem tanto problema para o micro-organismo. Eu não vou saber dizer especificamente sobre a Geobacter, não é uma bactéria que eu estudo, mas é possível que ele consiga resistir a uma pressão relativamente baixa, porque a tendência é que os micro-organismos consigam fazer isso, principalmente os anaeróbicos. Mas vou ficar te devendo uma resposta mais específica. Eu posso procurar depois, aí eu vou aí no chat, no YouTube, e vou tentar colocar a resposta. Próxima pergunta é do Etnan. Já encontraram algum vestígio de vida em asteroide? Olha, até o momento a gente não tem nenhum vestígio de vida fora da Terra de maneira geral. Nem em asteroide, nem na Lua, nem em Marte. A gente usa Marte aí como o local mais possível ou provável de abrigar resquícios aí de uma vida pretérita. A gente está tentando fazer o máximo possível para tentar estudar essa possibilidade, analisando as rochas, estudando com os robozinhos, mas inclusive em Marte até hoje nenhuma evidência inequívoca de presença de vida. Até o momento, o único local que a gente consegue ter certeza de vida até hoje é aqui na Terra. Uma pergunta do Daniel Rossi. Os possíveis oceanos globais de Europa, Encélado, Ganímedes e etc., seriam os melhores lugares para se procurar vida microbiótica aqui no Sistema Solar? Cara, eu acho que, juntamente com Marte, as luas geladas são os melhores locais para se procurar vida fora da Terra. Isso porque a gente tem os chamados ambientes análogos, né, aqueles ambientes onde a gente conhece a vida aqui na Terra, que tem algumas semelhanças com esses corpos. A gente tem ambientes análogos muito bons, como a Antártica. E mesmo na Antártica, se você observar, você tem locais como o Lago Vostok, que é um lago que existe não sei quantos quilômetros abaixo da camada de gelo da Antártica e que tem vida. Então, procurar por vida nesses possíveis oceanos líquidos que tem abaixo das camadas de gelo dessas luas seria
ótimo candidato de possibilidade de vida. A gente sabe que tem um certo vulcanismo, né, calor interno desses corpos causado principalmente pela atração de a maré causada pelos grandes gigantes, né, os planetas gigantes. Então você tem ali uma energia geotérmica, que a gente pode dizer. Você pode ter ainda fontes radioativas ali, urânio, outros decaimentos radioativos que liberam energia nesses fundos de lago. O próprio atrito do gelo com a parte rochosa, que poderiam criar ambientes com pressões e temperaturas similares com o que a gente encontra em ambientes aqui na Terra. A dificuldade maior é tentar fazer esse estudo, porque a gente teria que cavar esse gelo, a gente não sabe exatamente qual que é a profundidade, até atingir esses locais e obter amostras. Então, se na Terra a gente tem que mandar o pessoal para a Antártica com proteção, com um monte de coisa, muitos equipamentos, para tentar tirar um pouco de amostra, imagine para conseguir tentar estudar esses oceanos abaixo de todo esse gelo. Então, é um grande desafio, a gente tem muita dificuldade, existem missões que estão sendo planejadas para tentar estudar esse tipo de ambiente, mas eles são, sim, ambientes muito favoráveis para poder ter vida. Só é difícil a gente estudar. A próxima e última pergunta também do Leitner. Aquela cratera Meteor, de aproximadamente 2 quilômetros nos Estados Unidos, foi causada por um meteoro mesmo? Então as coisas podem ser substancialmente violentas. O passado da Terra era perigoso. Sim, sim. A cratera do meteoro lá nos Estados Unidos, ela foi causada por um impacto de um corpo pequeno. Isso que é o mais engraçado. A cratera tem mais de 1 quilômetro de diâmetro, mas o corpo que deu origem àquela cratera possivelmente tinha cerca de 50 metros de diâmetro. Ou seja, ele era metálico. A queda aconteceu há aproximadamente 50 mil anos, 20 mil anos, não me lembro exatamente o valor. Mas o corpo era muito pequeno. E a cratera também é considerada uma cratera pequena. Ela é uma cratera recente e pequena. No passado da Terra, a gente tem aí pelo menos 200 crateras identificadas, muitas crateras aí com dezenas de quilômetros de diâmetro, umas chegando a centenas de quilômetros de diâmetro, que liberaram muita energia, então foram choques com corpos muito, muito, muito grandes. A maior cratera aqui do Brasil, por exemplo, ela tem 40 quilômetros de diâmetro, ela fica em Araguainha, na divisa de Mato Grosso com Goiás, e o corpo que originou ela deveria ser muito grande, aí na escala possivelmente de quilômetros, e deve ter sido um impacto violentíssimo. Só que isso foi há muitos milhões de anos, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que ela é associada ali a quase o fim do Ordoviciano, acho que é 400 milhões de anos, alguma coisa assim. Não, eu quero evitar números porque eu não vou lembrar exatamente de cabeça. Mas ela é a maior cratera do Brasil, ela tem mais de 40 quilômetros de diâmetro. Então, e no resto do mundo aí isso vai aumentando, chegando a 200 quilômetros, 300 quilômetros de diâmetro, dependendo da cratera. Então, impactos ocorrem, choques ocorrem. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. A gente está com sorte aí que nada muito grande atingiu a gente. Mas o passado foi violento, o futuro ainda pode ser. Bom, Gabriel, as perguntas encerraram. Eu acho que é isso. Foi uma excelente palestra, bastante esclarecedora. E eu gostaria, se você quiser dar uma palavra final, fique à vontade, por favor. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado pelo convite, obrigado por tudo. Fico feliz pelas pessoas que ficam curiosas e interessadas sobre isso. Podem me mandar e-mail, podem me questionar quando for. Essa palestra vai ficar gravada, então se você estiver vendo isso no futuro aí, quiser entrar em contato, entre em contato. Fique à vontade. Espero que eu tenha despertado um pouco de interesse nesses 3 assuntos, meteoros, meteoritos e astrobiologia. Lembrando que também aqui o laboratório está aberto em São Paulo, quem tiver interesse, entre em contato, vamos estudar, vamos aprender. Quanto mais gente agregar aqui, melhor. Quem tem interesse, entre em contato. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite.